Muito bom quando nós podemos sentar, louvar, cantar, adorar esse Deus maravilhoso, né? Pelo menos eu me sinto satisfeito quando a gente pode louvar a Deus, né? Quando a gente pode exaltar esse Deus maravilhoso, servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, todo o nosso ser, né? E não deve ficar só aqui, devemos continuar sempre. Antes de eu ler o texto com os irmãos de Lucas, capítulo 16, versículo de número 1 a 13, o texto do Dr. Lucas, né? O Evangelho do Dr. Lucas, né, Modete? No final do culto, eu vou pedir aos irmãos do ministério, irmão Dalto, irmã Ângela, pastor, irmã Ruth e Alessandra, né? Se não tiver que sair, né? Por favor, fique, que a gente terá uma palavra bem rápida com os nossos irmãos do ministério. Lucas, capítulo 16, versículos de número 1 a 13. Esse texto é um pouco contraditório, muitas pessoas leem e não entendem, e é porque realmente é um texto que traz assim uma ideia por trás do que você está lendo. Não é exatamente só o que você está lendo, tem uma ideia por trás de um contexto que precisa ser bem visto e com calma, para não trazer nenhum tipo de ideia errada, né? Então diz o texto assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo. Que farei? Não tenho força para cultivar a terra e sinto vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 batos de azeite. Respondeu ele. O administrador lhe disse: toma a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 coros de trigo. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no mundo, e quem é injusto no pouco também é injusto no mundo. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Um texto bem estranho, né, Ruth? Esquisito, né? O Senhor a elogiar o administrador desonesto, né? O camarada agiu com má fé. As coisas estranhas, né? Você percebeu no texto? O texto é interessante. Vamos pintar aqui um quadro diferente. Ou melhor, tentar trazer para o nosso dia a dia. Você, dono de uma empresa, descobre que o teu gerente está desviando verbas. Você descobriu isso? Que tristeza, que situação. Aí, meu marido até olhou para mim e falou assim: já conhece casos, né? Conhece, né? Aí o dono da empresa chega para o seu gerente: que negócio é esse que está acontecendo? Arruma a tua mesa que eu vou te mandar embora. Você não serve para trabalhar aqui.
E aí ele para, olha bem para a sua realidade e vai arrumar a mesa. Aí vê lá algumas notas promissórias, né, de algumas pessoas que estavam devendo. E eu vou fazer o seguinte, porque eu só sei fazer isso, né, fazer conta. Chamar para trabalhar para capinar não vai dar certo. Pegar sol, não tem condições. Eu não tenho outra formação. Vou passar fome, vou passar necessidade, não sei fazer mais nada. E aí, então ele faz, já sei o que eu vou fazer, eu vou chamar esse pessoal que está devendo, e vou fazer um ajuste de contas com eles. Olha, quanto é que tu está devendo? Ah, estou devendo aí uns 10 mil reais. Então tá bom, senta aqui, escreve 5, assina, que está tudo certo. Chamar outro, quanto você está devendo? Eu estou devendo 100 mil. Falei assim, não tem problema, escreve 80. Assina, que está tudo resolvido. Pensando ele no seguinte, no futuro, quando daqui a pouco vou ser mandado embora, né, quando acabar meu seguro-desemprego, né, eu tenho uns coleguinhas aí para me ajudar, né? Afinal de contas, quebrei não um galho, mas uma árvore para eles, né? Então, resolvido o meu problema. Aí vem o Senhor e elogia a sua astúcia, né? Esse camarada é esperto, né? Além de me roubar, tentar me roubar e roubou, ainda faz esses acordos de tramóia, né? E aí Jesus Cristo pega esse negócio e aplica numa situação que você não sei se você conseguiu entender na realidade espiritual. Não sei se você conseguiu entender. Senão a gente vai com calma lendo o texto e você vai entender o texto e você vai ver perfeitamente. Nós temos um problema aqui. Qual é o problema? O problema é aquele camarada que vai ser mandado embora. Ele vai ser mandado embora, ele se depara com aquilo. Isso é um problema. Quem já foi mandado embora sabe como é que funciona o negócio. Ó, está de aviso prévio, 30 dias. Organiza tudo e Deus te abençoe. Aí você, com essa cabeça, chega em casa e mandado embora. Justa causa, ainda por cima. Não tem direito a nada. Piorou mais ainda. Né? Sem justa causa, ainda tem uns a mais aí nessa história, né? Sem justa causa, eu estava roubando. E agora? Problema. O que eu vou fazer da minha vida no futuro? Problema. Isso é um problema. Você que já foi desempregado alguma vez, você sabe perfeitamente como é esse negócio. E ele agiu com prudência. Não sei se você percebe o texto. Por que eu estou dizendo que ele agiu com prudência em chamar aqueles que deviam? Porque isso era coisa que acontecia. Não veja essa parte do texto que o Senhor está elogiando a maldade dele em roubar mais um pouco, né? Defraudar as contas. Não. Isso acontecia naquela época mesmo. Devido às épocas, clima, situações em que o povo passava, era normal isso. Chamar as pessoas devedores e fazer uma conta. Vamos fazer uma continha aqui? Está devendo quanto? Tanto. Então, paga só tanto. Resolve a nossa questão. Parece aquele negócio que o pessoal por aí, né? Você que está com CPF sujo, né? Vamos sentar aqui para organizar as contas. Não é uma dificuldade isso, inclusive naquela época. Né? Você deve quanto aí o tal lugar? Eu devo 200 mil. Falei, caraca, o que tu foi fazer uma continha alta dessa, né? Bom, fazendo umas contas aqui, você paga 10 mil e resolvido, a dívida está quitada. Não é assim que funciona? Não é por aí? É uma coisa daquela época. Vamos fazer as contas. Você deve quanto? É normal isso. O que ele pensou? Ele pensou justamente no futuro. Vou ser mandado embora, futuro me espera. E agora, o que eu faço? Vou ajustar as contas com aqueles que devem, para que pelo menos estes me recebam quando eu for mandado embora, porque é certo isso. E assim ele fez. Resolveu o seu problema com relação ao futuro. Mas o Senhor elogia ele, como eu falei, na sua prudência, não no ser desonesto. Você não leu no texto em nenhum momento o Senhor elogiando ele nos seus atos de roubo lá atrás. Mas o Senhor o elogia no seu ato de prudência para com o seu futuro. Há um elogio nessa questão.
E aí você observa a sabedoria daquele cara, daquela pessoa, daquele mordomo, quanto à sua vida futura. E por isso Jesus Cristo diz até que os filhos do mundo são mais astutos nos tratos, no trato com as pessoas entre si, do que os filhos da luz. Esse elogio aqui que Deus faz lá no versículo 8, não é à toa. Jesus Cristo está agora trazendo este exemplo para a nossa realidade. Qual a nossa realidade? Como você vê o seu futuro. Se você olhar o mundo lá fora, no modo material e também no modo espiritual, você vai ver muitas pessoas preocupadas com o futuro. Pessoas que não têm o temor de Deus, que adoram ou vivem por aí buscando garantias de vida, eles são muito mais prudentes do que a gente, que sabe que está salvo em Jesus Cristo. Você já reparou isso? Tem pessoas de religião aí que tirar até a roupa do corpo para ajudar o pobre, achando que naqueles atos de bondade ele está garantindo a vida eterna dele. E isso não é novo. Isso não é novo. Você vai ver isso já muito, mas muito antigo mesmo. Lá no Egito Antigo já se pensava isso, em que as pessoas precisavam garantir o seu futuro após a morte. E eles ensinavam isso. E a pessoa batalhava bonitinho para que quando chegasse no dia do julgamento, a balança dos atos bondosos, das suas riquezas, tinha que ser menos que uma pena, ou mais que uma pena, agora eu não lembro como é que é a história. Já havia essa preocupação com relação ao futuro. Havia um trabalho, um esforço para que o futuro dele realmente fosse um futuro garantido. E ele se empenha nisso. Pode observar as religiões pagãs, pode observar as pessoas que vivem nesse tipo de religiões místicas, eles se empenham mesmo, eles pagam para garantir o seu futuro. E nós não. Porque temos certeza da salvação, e temos a salvação, quem entregou Jesus Cristo, a sua vida a Jesus Cristo, tem realmente segurança na sua vida, é eterna, porque quem garante não somos nós, graças a Deus por isso, quem garante é Jesus Cristo. E essa garantia está no nosso coração, mas parece que nós vivemos uma vida relaxada. Por isso Jesus Cristo fala que aquelas pessoas desonestas, os ímpios, são mais prudentes, mais astutos do que nós, porque eles trabalham com afinco dentro das suas inseguranças para tentar ter um pouco de segurança. E nós não. Então, quais as lições que eu tiro desse texto? E aí Jesus Cristo começa, versículo 9. Se você olhar de novo o versículo 9 comigo, você vai ver o seguinte, diz Jesus Cristo aí: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo, e preste bastante atenção no texto, hein? Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, ela o quê? A riqueza. Estes os recebam aonde? Aqui nesse mundo? Vamos ler de novo? Usem da riqueza deste mundo ímpio, para ganhar amigos. De forma que quando esta riqueza acabar, eles os recebam nas moradas eternas. Você entendeu o versículo? A primeira lição que Jesus Cristo quer para você é o seguinte: Deus está dizendo o seguinte para você e para mim: use o que você tem nas tuas mãos, deste mundo passageiro, desse mundo corrupto, desse mundo cheio de dores e tristeza, cheio de agonia, cheias de dificuldades. Usem dessas riquezas que Deus nos dá. Você tem sua casa, mesmo que seja alugada, você tem onde deitar a sua cabeça, mesmo que seja uma cama não muito confortável, mas você tem. Mesmo que você não tenha lá grandes, belas roupas a vestir,
né? Mas você tem roupas para vestir, mesmo que você tenha um carrinho caindo meio aos pedaços, né? Dificuldades, mas você tem, ou que não tenha, tem uma moto, tem uma bicicleta, sei lá. Use o que você recebe de Deus para ganhar amigos. Que amigos? Almas. Almas para Cristo. Para que quando isto aqui acabar, e um dia vai acabar para todo mundo, hoje ou amanhã acaba, tudo que você tem deixará de ser seu para ser de outro. Quando você for deste mundo para a eternidade, o que você vai conquistar lá? O que você tem lá para receber? A Bíblia fala que as almas que nós ganhamos, né, elas são a nossa riqueza. Ajuntai tesouro aonde? No céu. Que tesouro? São as almas. Eu fico imaginando a cena, você chegando no céu, né? E de repente você se depara com aquela riqueza espiritual, porque uma alma vale mais que todo este mundo. Você recebendo, aquelas pessoas te recebendo, dizendo para você, eu acho que vai ser assim, não sei, né? É com Deus. Chegando e dizendo assim para você, ai, quanta riqueza você ganhou para você mesmo, pregando o Evangelho. Olha quanta coisa boa que você tem recebido. Diferente de alguns que não sabem fazer, não sabem entender, e pegam estas riquezas e vivem para estas riquezas. Por isso que a Bíblia fala que este mundo passa, e aqueles que amam este mundo vão passar também junto. Vaidade, passageiro. E o nosso amor não pode estar preso a este mundo. Mas esse amor que nós temos deve ser direcionado para as riquezas celestiais, usando destas que Deus nos permitiu ter para o futuro. Essa prudência os ímpios têm em tentar montar para si um futuro rico. E eles fazem de tudo para isso. Ou não fazem? Você deve conhecer alguém de uma determinada religião ou de várias religiões que fazem de tudo o possível para que quando morrer as suas obras pesem mais do que as más obras. As suas boas obras pesem mais do que as más obras. Já viu alguém falando assim? Né? Achando que por muito bem fazer, por muito bom fazer, ele vai garantir a sua vida no céu. Isso não é novo, não, como eu falei, é antigo. Então, a primeira lição: ganhe riquezas para a eternidade usando as riquezas que você tem na mão. Segunda lição que Jesus Cristo traz para nós, no versículo 10 e 11. Acompanha aí, versículo 10 e 11. O que diz aí? Quem é fiel no pouco, também é fiel. Quem é injusto ou infiel também, no pouco, também é injusto ou infiel no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, voltando a falar do que você tem, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Agora ficou mais fácil esses dois versículos entender, não ficou? Ou não? Se Deus te confiou o que te confiou, e você não consegue pôr em prática o que Deus te confiou, como Ele pode te confiar as que hão de vir no futuro? Principalmente nas verdadeiras riquezas. Você lembra da passagem dos talentos? A um Deus, o Senhor, né, deu quanto? 5. Muito bom, irmão Jé. Agora o irmão Jé não responde, não. A outro que ele deu quanto? Quem falou 10 aí? Pelo amor de Deus, calma. 10 vai no futuro. Hã? Deu quanto? 2.
E depois o outro ele deu quanto? Quem ganhou 5, agora quem falou 10 aí fala. Quem ganhou 5 fez o quê? Me explicou. 10. Foi fiel. O outro que ganhou 2 fez o quê? Multiplicou, foi fiel. Mas o outro que ganhou 1, o que ele fez? Foi infiel. Como ele pode receber mais do que isso? Mesma coisa nós. O que Jesus está dizendo para você é o seguinte: se Deus te confiou algo, faça com todas as suas forças. Porque Ele não vai te dar além daquilo que você não possa suportar. Por que Ele deu uns uma quantia, a outros outra quantia? Porque Ele sabia quem podia receber mais e quem podia receber menos. E Ele sabia que aquele que recebeu 1 podia dobrar. Sabia, mas não foi. Então, como Deus está falando, como é que eu posso, vamos parafrasear, como é que eu posso confiar a você, que não sabe nem administrar o que você tem, as coisas eternas celestiais? Como é que eu posso usá-lo? Percebe? Qual é a lição que eu tiro daqui? Prudente, seja inteligente, faça aquilo que Deus quer que você faça, da melhor maneira possível, para que realmente você seja visto por Deus como servo bom e fiel. E possa ouvir dele, vinde benditos meu Pai, possuir por herança o reino. Olha só, possuir as verdadeiras riquezas. O herdeiro herda as riquezas. Mas aquele que foi infiel, ele vai dizer, infelizmente, outra coisa. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim. Para longe de mim. Não tem como. Como é que eu vou te confiar o céu se você não consegue nem aqui na terra? Isso é uma responsabilidade que Deus nos dá e nos chama a nossa atenção. Ele confiou a você alguma coisa, não sei o que, mas precisa pôr em prática. E o que nós temos que é muito valioso para Deus? O que nós temos? O que nós temos? Não, a nossa alma. Nenhum ser criado na face da terra tem valor. Só o ser humano. Porque nós temos o sopro da vida. Em tudo Deus disse, haja, haja, haja. Mas ao homem ele disse, façamos. E nos fazer, o ser humano, ele soprou o fôlego da vida. Isso é o bem maior que Deus nos confiou. E como é que ele pode abrir as portas do céu para aquele que não fez nada para valorizar a sua alma? Caminhou a passos largos para a perdição. Não vai entrar nisso. E terceira, última lição que Jesus quer dizer para você e para mim. Está no versículo 12. Veja lá. É 12 e 13, desculpa, são os 2 versículos, tá? O que diz aí? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Parece que não tem sentido a frase, né? Olha de novo. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo, nenhuma pessoa pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e o desprezará o outro. Vocês não podem
servir a Deus e ao dinheiro. Evidentemente que dinheiro não é o problema em si, mas sim a quem você serve. O contexto aqui é a quem você dedica a sua vida. As coisas deste mundo, as coisas de Deus. Jesus Cristo está botando aqui para a gente uma terceira e última importantíssima lição. Ora, você não é digno de confiança para ganhar a eternidade. Por quê? Você não garante nem o seu, a sua vida. Você não prega o evangelho dos outros. Você não faz nada. Então como? Deus pode te dar o que é de vocês. E o que é nosso? O que é nosso? Tem um texto na Bíblia que a pessoa esquece na hora de ler muito ele, né? Deus quer que todos se salvem. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Para isso ele mandou Jesus Cristo. Lembra disso? Ele mandou Jesus Cristo para isso. Para dar para todos as moradas eternas. O céu. Está lá. Feito desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, está lá. As moradas. Com certeza nós vamos entrar no céu e vamos chegar lá e vai ter casa vazia. Por quê? Porque as pessoas simplesmente optaram não por servir a Deus, mas a seu próprio Deus, a sua própria vida, suas próprias coisas. Não é possível entrar no céu assim. Dividido, não dá. Ou é com ou é sem Deus. Então, essa vida que você recebeu de Deus, você tem que ser prudente e confiar ela a Deus. Por isso, Jesus Cristo elogia aquele servo, aquele empregado, aquele mordomo. Não no que ele fez de errado, mas na sua astúcia em pensar o seu futuro. Você pensa no seu futuro para com Deus? Precisa pensar. Você precisa pensar no seu futuro para com Deus. Por isso, Jesus Cristo diz que aquele mordomo tem grandes lições para nos ensinar. Porque aquele mordomo pensou o seguinte: o que eu vou receber depois? Eu preciso providenciar para que aquilo que eu venha a receber esteja garantido. E a mesma coisa com Deus. Eu preciso providenciar que a minha vida esteja garantida em Cristo Jesus. Ser prudente. Para que quando eu chegar lá, eu receba de Deus a seguinte frase: vinde benditos do meu Pai. Possuir por herança as verdadeiras riquezas que estão preparadas desde a fundação dos mundos. E não a frase: apartai-vos de mim, você que fez a sua escolha errada e foi para o inferno. Eu não posso te receber aqui porque você foi infiel no que eu te dei de mais valor, que é a tua vida. Não posso te receber aqui. Não tem como. Vê que coisa linda Jesus Cristo está falando? Então, se você é um administrador de Deus, um mordomo em outras versões, você tem que aprender que é necessário deixar de ser um servo para ser filho. Jesus Cristo disse: já não vos chamo servo, mas sim de filhos. Para quem ele disse isso? Para quem ele disse isso? Para com aqueles, o quê? Aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador de suas vidas. Foram prudentes, foram inteligentes. Mesmo vivendo uma vida de aparentemente riqueza, segurança, na sua religiosidade, ou sei lá o quê, mas tudo de aparência, ele entendeu que este conjunto de coisas, pensamentos, filosofias, ideias, não os levará a lugar nenhum. Mas só Jesus Cristo. Que texto lindo, né? Onde nos chama a essa atenção, a nossa atenção. O que Deus te confiou, como você tem trabalhado isso? O que Deus te confiou, como você tem usado? Para a honra e glória de Deus ou para a tristeza de Deus? Deus não quer que ninguém se perca. Então precisamos pensar nisso.
pensar que aqueles que estão lá fora precisam ouvir isso. Como diz o texto, ainda há muita terra para conquistar. E Deus nos confiou o avançar nessa terra, como bons mordomos, como bons administradores. Porque naquela época só podia ser mordomo ou administrador aqueles de grande confiança do seu Senhor. Não era qualquer um, não. É igual hoje. Ninguém que tem algum estabelecimento pega a primeira pessoa que vê, bonitinho, sei lá o quê, e coloca, você vai administrar todos os meus bens. Não fazemos isso hoje. Ninguém faz. Na mesma época também. Mas você entende que se Deus te chamou e você ouviu, você tem um presente de Deus para receber. E este presente, na eternidade, depende também de como você vai trabalhar. Use os seus dons e talentos para servir a esse Deus maravilhoso, que tem muito ainda para nos usar. Porque a graça de Deus é maravilhosa, né, irmão Dalton? Vamos louvar o nosso Deus e cantar mais um hino, mais um cântico, né? Maravilhosa graça, essa graça infindável, essa graça perfeita que Deus nos concede. Irmão Dalton.